Glória a Deus, Salmos. Aleluia. Salmo 105, meus irmãos. Versículo é o 15. Mas vamos ler do 12. Glória a Deus, Jesus Cristo está nesse lugar. Essa época é a época que o irmão Flávio viaja muito, trabalha em segurança. Na empresa, Belchior também não pôde vir, e assim sucessivamente. Mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Salmos 105, 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagavam de nação em nação, de um reino a outro reino. Salmo 105, versos 12. Agora estou lendo 13. E vagavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém? Pode sentar. Mas antes de você sentar, coloque sua Bíblia aí. Vire para alguém e diga assim: se eu fosse Deus, eu faria tudo para te ver bem, porque sou o teu amigo. Vira para outra pessoa e diga a mesma coisa: se eu fosse Deus, eu faria tudo para te ver bem, porque sou o teu amigo. Vira de novo para outra pessoa e diga para ela, em nome de Jesus: se eu fosse Deus, eu faria tudo para te ver bem, porque sou o teu amigo. Amém? Agora pega na mão dessa pessoa, aperta bem firme, em nome de Jesus, e diga assim: seja meu amigo também. Diga de novo: seja meu amigo também. Diga assim: porque a Bíblia diz: ame um amigo, e na angústia nascerá um irmão. Amém? Os irmãos podem sentar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus Cristo. Eu resolvi trazer essa mensagem, porque hoje, aliás, nesta semana, um amigo meu, um irmão, que eu não vou citar o nome por uma questão de conveniência, ligou na minha casa, desesperado, porque depois dele fazer tudo o que podia fazer, depois dele orar, dele jejuar, dele buscar a presença de Deus, dele pedir, parece que ele ouviu um não de Deus. Ele ligando para mim falou assim: por que Deus fez isso comigo? No momento eu não tive palavras, falei para ele: eu vou desligar o telefone e vou perguntar para Deus, porque eu também não sei. Depois a gente foi conversando e percebeu realmente o que estava acontecendo. Um certo dia, eu estava orando em cima do monte, eu, minha esposa, e um bom número dos crentes de nossa igreja lá no Maranhão. Nós chegamos naquele monte 9 horas da noite. 9 horas da noite. Nós chegamos naquele monte. Nós ficamos a noite todinha acordados. A Emanuele, ela era uma criancinha de colo. E ela estava
deitada no lençol sobre as pedras daquele monte. Nós agasalhava, nós ajeitava, de quando em quando nós estava lá olhando ela, voltava para cá e continuava fazendo aquilo que crente faz. Crente ora e fala de Deus. Continuamos falando por toda a noite. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da manhã, nós descemos do monte. Chegamos em casa umas 7h30 mais ou menos. Nós estávamos hospedados na casa de uns irmãos. Nós deitamos e ficamos até 1h da tarde deitado, dormindo. Quando acordamos, a nossa filha acordou. Ela foi sorrir para minha filha, para minha esposa, e a boca dela estava torta aqui. A Lucivânia se desesperou, começou a chorar, começou a mandar eu ver, e nós passamos horas. Nós fazíamos ela sorrir, fazia graça, fazia cócega, ela sorria, e nós olhávamos para o rostinho dela, a boca dela estava aqui, e nós chorávamos. E ela ficava espantada. Ela ficava espantada. Não entendia por que ela estava alegre, e nós estávamos chorando. Fomos para o médico falou que tinha que fazer uma tomografia, e falou um monte de coisa, e nós ficamos desesperados. No meio daquele desespero, Deus usou um homem em oração, e disse assim: eu vou te mostrar que sou Deus nessa terra, eu vou fazer o rosto da tua filha voltar normal. Eu estou contando um milagre, porque hoje ela está normal, mas eu não quero contar o milagre, eu quero contar ou questionar o porquê, como eu questionei no monte, que eu passei a noite em cima do monte orando, buscando a presença de Deus, e parece que a recompensa que eu recebi foi ver um mal vindo da minha filha. E eu perguntei por várias vezes isso para Deus. Eu descobri uma coisa interessante em relação a essa questão. Eu descobri, como eu falei para esse irmão, que Deus, ele é o homem bom. Deus, ele é a parte boa da história que quer te ver bem. Ele é a parte boa da história que quer te fazer bem. Ele é a parte boa da história que quer te ajudar. Ele é a parte boa da história que quer te apoiar. Ele é a parte boa da história que quer que vocês terminem os seus anos de vida bem. Ele é a única parte dessa história que te promete um lugar bom para morar. Ele é a única parte dessa história que faz de tudo para te ver bem. Então a questão é, e a pergunta simples seria essa: por que que existe tanta situação difícil? Por que que quanto mais eu busco Deus, parece que as coisas apertam? Por que que quanto mais fica assim, pastor, mais eu oro, mais o capeta aparece? Por que que quanto mais eu fico dessa forma, mais fica desse jeito? Você pode olhar a história da Bíblia Sagrada, isso aqui é um diagnóstico. Deus fez um parecer do que aconteceu com a nação de Israel durante os 40 anos que eles andaram no deserto. Eles andaram 40 anos no deserto. É uma coisa tão crua, mas tão crua, que quando foi um dia, olha para mim, escuta, quando foi um dia, a Bíblia diz que Israel estava chegando à beira da terra prometida. E Deus diz: voltem. Voltem. Porque esse povo não vai entrar na terra prometida. As pessoas quiseram se zangar, quiseram se rebeliar. As pessoas não entendiam o porquê de uma decisão dramática daquela, num momento tão crucial da sua vitória. As pessoas quiseram matar Josué, as pessoas quiseram matar as pessoas que estavam ali, a sua liderança, ou quiseram fazer guerra, mas voltaram e passaram mais 20 anos andando no deserto. Mais 20 anos. Você se pergunta o porquê disso? Porque a luta que tu, olha para mim, a luta que tu passa agora, a luta que tu passa nesse momento, a luta que tu vive agora, tu não entende. O que tu está passando agora, a dificuldade que tu está passando agora, tu não entende. A pergunta é só essa: Senhor, por que tu não consertou isso? Senhor, por que tu não conserta isso? Senhor, por que tu não conserta isso? Senhor, por que tu não conserta isso? Eu falei esses dias para o irmão o seguinte: o Senhor Deus,
Ele não olha só para o que você está olhando. Ele não vê só o que você está vendo. O Senhor Deus, Ele tem que trabalhar tudo em tua volta. Não é só tu, não é só a tua vontade. Eu viro para a pessoa que eu estou amando, se eu fosse solteiro. Eu viro para a pessoa que estou amando, aleluia, e digo assim: Senhor, eu quero ela casada comigo. Eu quero casar com essa moça, porque essa moça é isso, essa moça é aquilo. Me dá essa moça, eu vou casar com essa moça. Me dá essa moça. Ele começa a pedir. Quando passa os anos, ele pergunta assim: por que, Senhor, que tu não me deu a moça para casar? Aleluia. O Senhor não estava pensando só na vida dele, o Senhor estava pensando na vida dele também. Deus não iria entregar aquela moça para casar com aquele homem, porque não daria certo. Deus não pensa só em você, ou só em mim, ou só em tua situação, ou só na minha situação. Você vai ter um prognóstico, você vai ter uma análise da situação quando a luta passa. Por que tu fala isso, pastor? Porque tenho vários anos nessa vida. E por muitas vezes eu quis arrancar o cabelo da cabeça. Por muitas vezes eu quis me esconder dentro de guarda-roupas. Por muitas vezes quis cavar buraco e entrar. Por muitas vezes eu disse para o meu Senhor: aleluia, por que, Senhor, dessa situação? Por que, Jesus, dessa vida? Por que, Senhor, dessa preocupação? Por que tu não dá? Por que tu não enche o celeiro? Por que tu não me dá um salário melhor? Por que tu não me dá uma esposa quando eu era solteiro? Por que isso? Por que aquilo? Mas tudo que eu tenho para dizer hoje, em 20 anos andando nesse deserto, é que o meu Senhor vive, o meu Senhor vive, o meu Senhor reina para sempre. Ele é bom. Xarabalá, doconda passurianda labaia. Mas eu faço isso, irmã, não olhando para o agora. Nesse momento, tá ruim. Com exceção da presença de Deus, eu estou sentindo uma coceira, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo uma preocupação, eu estou sentindo uma ansiedade por algo que tem que vir amanhã, eu estou sentindo alguma coisa que me incomoda, eu estou sentindo alguma coisa. O presente nunca foi bom, o presente nunca prestou. É por isso que as pessoas, olha para mim, para. É por isso que as pessoas se drogam. É por isso que as pessoas bebem. É por isso que as pessoas se anestesiam para fugir do presente. Porque o presente é ruim. Agora você quer realmente, aleluia, você quer realmente valorizar a sua vida, você tem que olhar para o passado. Você tem que ver quem você era, como você era. Se você está com Deus, vê a sua vida passada e vê agora. Você olha, pastor, o meu passado não é bom. Se eu for olhar para o meu passado, pastor, eu vou cair em depressão. Se eu for olhar para o meu passado, pastor, eu vou cair em desgraça. O Senhor não me conhece. O Senhor não sabe, olha, como é o meu passado. Se você não tem passado para olhar, olhe para o teu futuro em Cristo Jesus. Porque o teu futuro dá esperança. O que você não pode é ficar vivendo o teu presente como se não houvesse futuro. Vivendo o teu presente como se não houvesse passado. Quando as pessoas estavam... Você conhece a história? Hoje, atualmente, é uma das mensagens mais fáceis que tem de se pregar. Porque todo mundo conhece os 10 mandamentos. Se eu for pregar aqui, todo mundo vai dizer: pastor, olha lá os 10 mandamentos. Olha lá, pastor. Olha lá o que aconteceu. É sexto, amém, vamos lá. Isso aqui foi um homem inspirado por Deus dizendo o seguinte: quando tu estava lá, passando por luta, passando por dificuldade, eu estava presente. Quem queria te matar? Quem queria te destruir? Eu não. Eu estava te protegendo. Eu estava te guardando. Quem queria te destruir eram os teus inimigos, que não era eu.
Quem queria te destruir era o teu inimigo, Lúcifer, que não é eu. Eles estavam querendo te acabar. Eles estavam querendo, aleluia, tirar a tua vida. Eu não. Eu estava te guardando. Eu estava te protegendo. Eu estava repreendendo os teus inimigos. Escuta. Eu estava repreendendo os teus inimigos. Aí você pergunta mais ou menos o seguinte, pastor. E por que Deus deixou que os meus inimigos fizessem isso comigo? Porque sou um ser humano igual você. Porque desfruto do mesmo arbítrio livre. Desfruto da mesma justiça. Desfruto da mesma misericórdia. Desfruto do mesmo amor de Deus que você. Quando o filho da mãe resolve se rebeliar e se levantar contra tu, eu quero que tu lembres que lá está alguém que Jesus também ama. Por ti ou por mim, nós diríamos, corta o pescoço dele. Vamos por essa. Passa uma rasteira nele, Jesus. Mas Jesus, por que tu deixa que esse filho da mãe faz isso comigo? Isso é impune. Por que tem que esperar? Escuta, olha para mim. Por que tem que esperar? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, olha para mim. Que nem diz aquele homem da televisão, corta para mim. Olha para mim, em nome de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa. 20 anos. Eu nunca perdi uma batalha. Nunca perdi uma guerra. Estando eu com Cristo. Eu já passei por os piores momentos que o homem pode passar. Eu já vi gente com facão querendo me cortar. Eu já vi gente dizendo que quer me pegar. Eu já vi gente querendo me chutar. Eu já vi gente bater na minha cara. Eu já vi gente me chamar de tudo quanto que não presta. Eu já vi mulher fazer casinha para me cair. Eu já vi de tudo. De tudo. De tudo. Que tu pode imaginar. A última que eu passei nessa Goiânia é que eu estava com um rapaz que eu tinha trazido do Maranhão para libertá-los da droga. E ele teve uma recaída e começou a fugir para usar droga. E a mãe dele ficava de lá dizendo, cadê meu filho? Pastor, onde está meu filho? Eu dizia, eu não sei. Mas hoje à noite eu vou atrás dele, minha irmã. E eu pegava o meu carrinho e saía. Porque sabia de notícia. Quando eu parava nas bocas de fumo, inocente, porque vinha do interior, a pessoa que estava dentro comigo dizia assim, olha, diz que é pastor, diz que é pastor. Porque se eles pensarem que é polícia, eles se atiram. Eles se matam. De noite, 12 horas. E eu saía gritando, pastor, pastor. Entrava lá dentro do casebre, da boca de fumo. Entrava lá dentro do casebre, da boca de fumo. Quando chegava lá, olhava, via o rapaz, não tinha nada para fazer, dizia assim, eu quero fazer uma oração. E para minha surpresa, quando eu terminava de orar, que abri os olhos, estava todo mundo de joelho. Todo mundo ajoelhado, de mão arribada. Eu quero te dizer uma coisa perante Deus no céu. Isso aqui é um ensino daqueles abençoados, daqueles para a vitória. Fique contra você quiser ficar, mas nunca fique contra Deus. Deus nunca foi o teu inimigo. Deus nunca foi aquele que está te machucando. Deus nunca foi aquele que tá te ferindo. Deus nunca foi aquele que, poxa, Jesus, por que tu me colocou nessa vida? Poxa, Jesus, por que estou nessa situação? Poxa, Jesus, por que isso vem sobre mim? Poxa, Jesus! Não! Existe um fator, existe N fatores que contribuem para que tu sofra. N fatores. A traição de um amigo, a maldade de alguém que não gosta de você, a falsidade de outro. O próprio inimigo, Lúcifer, trabalhando a mente de alguém para machucar você. Mas o meu Deus não. O meu Deus não. Eu lembro que um tempo atrás, eu tinha um negócio de dizer assim, mais ou menos isso. Meu Deus, eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer. Que situação louca. Que coisa doida.
que morte é um demônio. É um ser usado para levar as pessoas para o inferno. Então eu comecei a pensar, querer esse demônio ou querer Jesus? Querer esse demônio ou querer Jesus? Quando a coisa aperta, eu digo, Jesus, eu prefiro tu. Se tu quiser me levar, me leva. Se tu quiser me tirar desse mundo, me tira. Mas eu não quero mais a morte, não. A morte eu não quero mais ela, não. Entre a morte e tu, eu prefiro tu. Eu prefiro tu. Porque a morte aqui é um nome dado para o espírito imundo que leva o homem para o inferno. Por isso a Bíblia diz, aqueles que creem em Cristo não verá morte. Não verá esse demônio. Esse demônio não passará nem perto. Esse demônio não sentirá nem teu cheiro. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus venceram a morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não terá poder sobre eles. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eu quero dizer, Deus está mandando dizer para você, sara o teu coração nesta noite. Sara o teu coração nesta noite. Cura o teu coração nesta noite. Chacatapatorianda, sai o teu coração. Você sabe por quê? Que existe essa insistência de dizermos que a culpa é de Deus, de dizermos que Deus fez isso conosco. É uma publicidade negativa para que tu se afaste de Deus, para que tu se distancie de Deus. É como se Satanás fizesse assim, ele vai lá, te dá um bufete, se esconde e diz, foi Deus. Aleluia. Ele usa um filho da mãe, o filho da mãe vai lá, mexe com a tua família, e quando você vai perguntar, alguém diz, é culpa de Deus. É culpa de Deus. E eu estou hoje aqui, defendendo se é preciso, que eu não sei, Deus. Baseado na experiência convivida. Depois que eu estou aqui, eu já ouvi dois homens, dois pastores, vou usar esse título, dizendo assim, para ser pastor de igreja, para pastorear a igreja tem que ter dinheiro. Tem que ser bom em condição. Eu acho graça que esse pensamento, ele é completamente o oposto do que o mundo pensa. Todo pastor tem dinheiro. Todo pastor é cheio do dinheiro. A igreja tem dinheiro. A igreja tem dinheiro. Não, é o contrário. Tem muita gente dentro da igreja dizendo assim, eu só vou ser pastor se eu tiver dinheiro, porque a igreja não tem dinheiro. Mas quando eu vim para cá, para Goiânia, com minha esposa, pastorear, abrir uma igreja, ela. Na história pode ser contado o Chagas, que está aqui, caindo os dentes comigo desde o começo. E também a Jordana. Eu quero te dizer que eu recebi um elogio de Deus, através da boca de uma pastora que hoje não está aqui, com a minha esposa, porque ela segurou na minha mão, e pegou a mão da minha esposa e colocou sobre a minha, e segurou com as duas mãos e disse, eu tenho me agradado de vós, porque tudo que eu tenho mandado vocês têm feito, e para onde eu mandei, vocês vão. Eu disse, é verdade, eu vou. Manda, Jesus, que eu vou. Escuta. Labacata passou e andar. Eu só quero condição. Dinheiro. Condição é dinheiro. Eu falei isso na minha mente, eu não falei de boca, não. Eu estava orando aqui e disse no meu pensamento, aquela mulher não escutou. Eu disse, pode me dar, pode me mandar que eu vou. Eu só quero condição financeira para ir. Essa política, essa mensagem negativa de que a igreja é cheia de dinheiro, isso é coisa do diabo. Para que a obra de Deus pereça, para que os homens larguem de fazer a obra de Deus, para que a obra de Deus não vá mais além. E como é que o diabo fez isso? Ele usou alguns filhos dele. E esses filhos dele se denominaram pastores. E conquistaram multidões. E se enriqueceram. E trouxeram essa imagem nojenta
para o meio do povo de Deus. Mas os verdadeiros homens de Deus não estão aqui não, estão no Piauí, estão no Ceará, estão nos sertões, andando léguas, pregando o evangelho sem ganhar nada. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu falei na minha mente, olha, condição financeira, a mulher falou de lá. Isso é o que todo mundo me pede, homem. Todo mundo me pede dinheiro. Eu quero te falar uma coisa. Eu quero poder nas minhas mãos de dar uma sala igual essa, cheia de dinheiro para quem eu quiser. Mas quem movimenta a minha casa é fé. O que movimenta a minha casa é fé. O que movimenta a minha casa é acreditar. O que movimenta a minha casa é ter ousadia. Aleluia. Eu quero que você entenda que o Senhor que tu serve, embora tu não entendas o que Ele vai fazer contigo, quando Ele me manda entregar um recado, quando Ele manda dizer assim, meu servo vai ter vitória, meu servo vai vencer, minha serva vai ter vitória, minha serva vai vencer, eu recuo. Já recuei várias vezes. E o Senhor disse para mim, tu não vai falar isso para ele não, tu não vai falar isso para ela não. Vai fala. Por que tu recuas, pastor Nilson? Por que tu volta atrás? Porque eu conheço que Deus tem muitas formas de dar vitória para o homem. Eu sei que Deus tem muito jeito de dar vitória para o homem. Eu sei que Deus tem muito jeito de dar vitória para a mulher. Eu conheço o Deus que eu servo. Eu sei. Aleluia. Aquilo que me fazia chorar, aquilo que me fazia desesperar alguns anos atrás, passou, nem lembro mais. O Senhor falou para mim, meu servo, a maioria das pessoas oram pedindo, e pedem, porque eles estão desesperados, eles estão apaixonados, eles estão dizendo, Senhor, eu quero é ela, eu quero é casar com ela, eu quero é ele, eu vou casar com ele é tudo para mim. E ele pede, às vezes quando eu dou, ele até esqueceu que orou. Às vezes quando chega na mão dele, ele pensa que é força do destino, ele pensa que é coincidência, ele esqueceu que no momento de desespero ele estava orando e pedindo. O Senhor ouve as tuas orações, igreja. O Senhor sabe o que tu quer. O Senhor está ouvindo as tuas orações. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor dá vitória. Mas para Ele dar vitória, muitas vezes não vai ser do teu jeito, não. Vai ser do jeito que Deus quer. Vai ser do jeito que Deus quer. Tem tantas pedras aqui, Jesus. Você entende? Aqueles homens passaram sede. Aqueles homens em Israel passaram fome. Comiam uma comida que abusava. Eu lembro que a mãe era criancinha. E ela foi um dia e comeu na casa da mãe, da avó dela, minha mãe. E a mãe foi e botou feijão e ela não gosta de feijão. E ela comeu feijão. Foi no outro dia feijão de novo. No outro dia ela, vovó, só feijão? Se você for olhar para a situação do povo de Israel, passaram não sei quantos anos comendo maná. Não tinha outra comida no cardápio. Não tinha um filezinho mignon. Não tinha uma carninha. Quando vinha era muito. Passava era tempo comendo. Não aguento mais não. E aí, Jesus? Jesus disse, come. Senhor, come. Eles estão indo aqui nessa direção. A nuvem está seguindo eles, está acompanhando eles. A tocha de fogo, de repente ela vira e joga eles para outro rumo. Mas aqui tem um problema, não tem água. Eles começam a murmurar. Porque estão com sede. Não estou defendendo o povo de Israel e acusando Deus, não. Eu estou tentando te fazer compreender como é que Deus trabalha. Eles começam a murmurar. Porque não tem água naquela região. Mas a Bíblia fala que Deus levou eles para ali.
E eles começam, chega no ponto que eles querem matar Moisés. E Moisés começa a clamar. Começa a clamar. Deus diz, pega aí o teu cajado, toca na rocha. Era para tocar. Moisés perde a paciência, vai lá e bate. Mas da rocha brota água. Brota. Eu quero te falar uma coisa. O pecado que Deus condena nessa questão é a murmuração. Por quê, pastor? Porque murmuração é quando você fala em voz baixa, acusando Deus por uma coisa que ele não tem culpa. Se ele falasse isso, Senhor, o negócio está feio, a situação está horrível, tu não está vendo não, Senhor? Em oração não era pecado. Em oração não era pecado, podia até zangar. Eu mostro na Bíblia. Em oração não era pecado. Por isso que o crente tem que viver orando. Às vezes eu quero chorar. Às vezes eu sei que eu não aguento mais a coisa. Às vezes eu vejo que a rédea, a cia da sela do meu jumento está caindo. Eu vejo que eu não vou aguentar, eu vejo que vou começar a murmurar, eu lembro e corro, aleluia. Eu sei nem como é que eu falo com Deus, ele não zanga comigo. Eu sei nem como é que eu falo com Deus. Aí eu vou lá e dobro meu joelho e começo a orar. No meio da oração eu começo a dizer o que está no meu coração. Tá assim, Jesus. A situação tá feia, Jesus. Tu não tá vendo isso não, homem. Ajuda eu, glória a Deus, aleluia. Ajuda eu. Sabe o que acontece? Deus começa a falar comigo e dizer, Senhor, dizer, meu servo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu vou te abençoar. Eu vou te libertar. Escuta o que eu estou falando para você. Quer falar alguma coisa para Deus que ele não vai gostar? Fale orando, que funciona. Fale orando. O problema desse povo é que eles falavam, eles começavam a falar com um e com o outro. Olha, tá vendo? Olha, Deus tirou nós da terra do Egito para fazer eu passar por esse deserto. Eu não queria sair de lá não. Lá tinha pepinos, lá tinha cebola, lá tinha alho, lá tinha carne, lá tinha comida. Aqui não tem nada, só areia e pedra. Mas quando virou o diagnóstico, deixa eu te falar, para terminar. O povo de Israel ia morrer no Egito. A vida deles iriam se acabar no Egito. Começou o faraó matando as crianças. Não foi? Não foi, meu sogro? Começou matando. O Egito ia exterminar aquele povo. Passar um dia de sede, um dia de fome, um dia de luta, é nada comparado a enfrentar a morte. Tudo que aquele povo estava vivendo no deserto era lucro. Porque não era mais para estar vivendo. Não era. Por isso, eu tento justificar Deus. Por que deixou o povo passar sede? Por que deixou o povo passar fome? Por que deixou? Por quê? Parece que tu é ruim, Jesus. Não, meu servo, sou não. Sou não, meu servo. Se eu fosse ruim, eu teria deixado eles morrer como escravo no Egito. De um a um. Iria sumir de um a um. Iriam sofrer nas garras do diabo, iriam sofrer na garra do demônio, iriam sofrer nas garras dos representantes de Satanás, até se acabar. Mas eu fui lá, peguei de um por um e comecei a andar, aleluia, com eles por um deserto por 40 anos. Tudo é fácil agora. Tudo é fácil. Tá.
No meu caso, no meu caso, já era pra mim estar morto. O que eu estou vivendo aqui é lucro! É lucro! No meu caso é lucro! Eu acredito que no caso de alguns aqui também. Então quando o negócio começa a apertar, porque você está no deserto, o negócio começa a apertar, o negócio começa a reclamar, você começa a dizer, Jesus, que situação louca é essa? Tu está sendo ruim, tu está sendo mal, tu está judiando, tá não. O Senhor te pegou, Ele te pegou lá no Egito. Ele te pegou dominado não sei pelo quê. Ele te pegou dominado não sei por quantos, ou não sei por quantas. Lá, em algum momento da tua vida, aleluia, o teu coração chamou a atenção de Deus. Eu não sei como isso aconteceu, mas tu conseguiu olhar para Deus. Em algum momento, aleluia, você começou a chamar a atenção de Deus. Deus começou a olhar para você. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar a tua vida para te tirar do Egito. E tu vem caminhando de lá para cá. Aleluia. Faraó tentando te matar. Faraó tentando te destruir. Ele te puxa. Ele te pega. Rabaxou. Ele te pega. Rabaxoia. Aleluia. E começa a te ensinar a enfrentar o mal. Ele te pega e vai te tirando do Egito. Quando ele te liberta do Egito, aleluia, ele te liberta do Egito. Ele te leva para o Monte Sinai, como eu preguei a semana passada. E lá ele declara que é teu rei, que é teu Senhor. Agora Deus tem outra jornada. Que jornada? Duas jornadas. Ele tem que te ensinar a viver como súdito dele. Porque eu falo uma coisa, me perdoe falar, o homem para viver como súdito de Satanás é bom, mas para viver como súdito de Deus ele não vale nada. Ele não sabe, ele não quer, ele não presta. Deus tem que fazer ele todinho de novo. Todinho. Arabaxacaram, todinho. Para fazer a vontade do diabo, ele vai correndo. O capeta vira para ele e diz assim, vai lá. Ele fazer o quê, Jesus? É aquela gostosona ali mesmo, eu vou na hora. Rabaçaria. Fazer o quê no caso do drogado? É usar mais uma pedra, correndo. Mas quando o Senhor fala assim, vamos orar, igreja. Ela diz, hã? Vamos para a igreja meio de semana? Hã? Vamos buscar Deus no monte? Hã? O homem não serve para ser servo de Deus. Por isso o Senhor o discipula, o ensina, o trabalha. Lá eu dou pão da cá, chorianda lá amassou. Decanda, e mesmo discipulando, e mesmo sendo trabalhado, aí vem sobre a vida do homem, nesse momento que eu estou dizendo aqui, nesse momento em que ele está sendo discipulado por Deus, vem aquele famoso ditado que tem por aí afora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não sei se sou homem, se ele brincar com Deus, Deus vai lá e castiga ele. Se ele for pro capeta, pior ainda. Rabachurianda. Parece ser assim, mas não é não. Eu vou te falar. Enquanto Jesus está te discipulando, enquanto Jesus está te ensinando, Satanás está tentando te pegar, Satanás está tentando te agarrar, Satanás está tentando te derribar. Ele manda os agentes dele, ele manda os filhos dele, ele manda os capetas dele em forma de gente, todo mundo para ti. Aleluia. Ele manda. Sabe o que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está te protegendo. Ele está dizendo, aleluia, nela tu não toca, nela tu não toca, nele tu não vai tocar, tu não vai tocar.
quê, pastor? Porque se Satanás pudesse tocar em nós, ele já tinha matado nós tudinho. Ele já tinha destruído nós tudo. Mas existe uma coisa interessante nessa lei do universo. Escuta. Quem pode matar seres no mundo físico, só quem vive no mundo físico. Quem está no mundo espiritual, não pode matar quem está no mundo físico. Quem pode me matar é um animal ou outro homem. Satanás não pode arrancar o meu pescoço. O que ele faz? Ele vai convencendo o homem a matar o homem. Ele vai convencendo o homem a perseguir o homem. Aí você vê na história, e até mesmo na atualidade, a mãe oferecendo o filho em terreiro de macumba. Você vê ela dizendo assim, pode matar. Você vê como a minha filha leu aqui, é muito interessante isso. A minha filha leu aqui e ela falou daqueles que sacrificavam seus filhos a Moloque. Moloque era um deus, a palavra Moleque aqui ela se deriva de Moloque. Moloque era um deus que era adorado com criança. Então as mães estavam aqui, pegavam as crianças, ou então os sacerdotes pegavam as crianças das mães e levavam. A imagem de Moloque era de um homem com as mãos assim. Porém, debaixo dessa mão tinha fogueira. E esquentava as mãos desse Deus até virar brasa. E pegava aquela criancinha e colocava nas mãos desse Deus. Nas mãos desse Deus. E na mão dessa imagem. E para que as pessoas não ouvissem os barulhos da criança chorando, ele soava os tambores. Mas nesse momento a mãe estava dizendo, é meu filho. O Senhor disse assim, eu não aceito que ninguém adore Moloque. Se alguém quiser adorar Moloque, seja apedrejado. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Satanás convence o homem a matar o homem. Mas o Senhor até hoje está dizendo, eu sou aquele que livra o meu povo. Eu sou aquele que livra o meu povo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Rabachacarandá. Decanda pacharian, labassocorondarabá, rabachocorondalamachaia, aleluia, 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 aleluia. Decanda pachurian. Eu quero que você comece a falar com Deus um tantinho aí. Comece a falar com Deus um tantinho. Começa a falar com Deus um tantinho. Começa a falar com Deus. Porque o Senhor está dizendo nessa noite abençoada, eu sou do teu lado. Eu estou do teu lado. Eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Continue confiando em mim. Continue confiando em minha palavra. Continue confiando. Se existe alguém do teu lado, esse alguém chama Jesus. Ele diz ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta. Ainda que a mãe se esqueça, pode a mãe esquecer? Pode. Todavia, se ela esquecer, eu não me esquecerei de vós. Pode o filho, o pai esquecer do filho? Pode. Mas eu não me esquecerei de vós. Se existe alguém que não esquece de ti, eu quero te apresentar. Esse alguém é Jesus. Se existe alguém que cuida de ti, eu quero te apresentar. Esse alguém é Jesus. Está faltando o alimento, a culpa não é dele. Está faltando dinheiro, a culpa não é dele. Você não pagou as contas, a culpa não é dele. Eu quero te dizer, ele trabalha de noite, ele trabalha desde o princípio, ele continua trabalhando, ele já está trabalhando. Aleluia, aleluia, aleluia. Por você, por tua causa, por causa de tu. Então eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus. Se existe algum consolo nessa terra, se existe algum consolo nessa terra, se existe algum consolo, esse consolo está em Deus. Esse consolo está em Deus. Esse consolo está em nele. A Bíblia fala que ele é o nosso refrigério. Cadê a igreja que invoca o Deus que nós servimos? Cadê a igreja que invoca o Deus? Cadê a igreja? Cadê? Eu quero que você apresente para Deus. Você vai tirar do teu coração toda mágoa. Você vai tirar do teu coração toda mágoa. Aquilo que você não compreender concernente a Deus. Você vai em nome de Jesus. Você vai em nome de Jesus. Eu não entendo. Eu não compreendo, mas eu vou esperar. Eu vou esperar. Continuar a se repetir. Então, em nome de Jesus,
Pai. Tenha coragem nessa de falar com o teu Deus. Diga, Senhor, sou eu, papai, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. Eu estou aqui desse jeito, Pai. Dessa forma eu estou aqui. Eu não estou aqui de outro jeito, de outra maneira. Eu estou aqui dessa forma. Eu estou aqui desse jeito, Rabacata, Passurial, esperando do Senhor, Pai. Esperando do Senhor a bênção. Cadê a igreja que ora? Vai falar com Deus aí. Vai falar na língua estranha agora. Abre a tua boca agora e profetiza. Abre a tua boca agora, igreja. Em nome de Jesus, começa a falar na língua estranha. Abre a tua boca. Em nome de Jesus, todo mal que está sobre essa vida, todo mal que está sobre essa pessoa agora, todo mal que está sobre essa casa agora, eu repreendo agora, eu mando sair agora, eu mando sair agora, eu mando sair agora, eu mando sair. Eu digo para sair agora toda enfermidade, eu digo para sair agora toda especialidade, eu digo para sair agora toda tranqueirra, todo proteção, toda maribuzinha, eu digo para sair agora todo repelento, eu digo para sair agora em nome de Jesus, toda maribuzinha, eu digo para sair agora em nome de Jesus, que está doendo você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Geralanda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, eu repreendo o teu nome. Todo mal em suas vidas agora. Eu digo para você, eu digo para você, eu digo para você agora, eu digo para você agora, eu digo para você. Oh Deus, que refrigério gostoso, que refrigério, que descanso, que certeza, que segurança, que esperança, que paz, que prazer, Pai, está em sentir em tua presença, Jesus. Ai, andou para Salamar, rogou chorianda. O Senhor diz: eu libertarei o meu povo. O Senhor diz: eu libertarei o meu povo, porque eu tenho o braço forte. Eu libertarei o meu povo, não temas. Eu libertarei o meu povo. Então Jeová é contigo, Senhor, porque tu conheces o meu coração e tu sabes, Pai amado, em nome de Jesus. Cadê a igreja que dá palma para Jesus? Cadê a igreja que aplaude Jesus com toda a força? A igreja que aplaude Jesus com todo o ânimo? A igreja que diz glória a Deus, aleluia! A igreja que dá glória a Deus! A igreja que exalta o nome santo de Jesus! A igreja que glorifica o nome santo do Senhor! Cadê a igreja, aleluia? A bendita do Cordeiro, a noiva santa, a escolhida de Jeová! Cadê? Pastor, eu estava sentindo isso aqui. Em nome de Jesus, Senhor, desapareceu. Foi embora, acabou. Cadê a primeira pessoa que estava sentindo e foi embora? Levanta a mão e sinal aí para nós. Eu estava sentindo. Temos uma pessoa lá atrás. Olha, quem mais estava sentindo e sumiu e desapareceu? Quem mais? Levanta a mão e sinal aí.